Beleza. Obrigado, Rogério. Obrigado. Boa noite, pessoal. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Só confirma para mim que está compartilhado? Tá na mão já. Perfeito, perfeito. Tá bom, obrigado. Bom, vamos lá. Hoje, o meu objetivo aqui é falar um pouquinho aí, algumas histórias, alguns cases, um pouco aí da experiência que eu já tive trabalhando com otimização na prática, né? Eu, quando ainda estava no meio acadêmico, eu tinha muita ansiedade de conhecer como é que funcionava na indústria, então, depois de passar a trabalhar com isso, eu acho legal compartilhar um pouco dessa experiência. Então, hoje eu vou trazer alguns cases e falar um pouco de quando que dá certo, quando que dá errado, um pouco de experiência mesmo, tá? Então, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, quem que sou eu, né? Quem é o Luiz? Então, eu estudei matemática aplicada na Unicamp, tá? Fiz mestrado lá também. Eu estou há 14 anos trabalhando na área, trabalhando com otimização, com programação linear, enfim, todo tipo de problemas de otimização, né? Heurísticas, etc. Nesses 14 anos eu trabalhei em uma empresa de Campinas mesmo, e em 2019, no começo de 2019, ou seja, começo do ano passado, eu comecei a minha própria empresa na área. Então eu resolvi aí começar uma nova jornada e criar uma empresa para trabalhar e desenvolver projetos de analytics, né? De bagagem ali, de projetos, eu estava tentando fazer a conta, eu já perdi a conta, então eu chutei uns 30 a mais ali projetos, tá? Eu não vou saber precisar mais dos números ali, mas já trabalhei em mais de 30 projetos aí, principalmente em otimização, mas passando por outras áreas, alguns mais relacionados à web, alguns de estatística, alguns mais focados em financeiro, mas vou falar ali que da maioria ali, 90, 95% dos projetos focados em otimização, né? Muitas áreas de negócio diferentes, né? Então, como eu sempre trabalhei na parte de consultoria, né? Ou seja, tentando atender uma empresa e tentando fornecer soluções para uma empresa, você acaba passando por diversas áreas diferentes. Cimento, agroindústria, boi, planta, de tudo, né? De tudo um pouquinho a gente já passou. E eu acho que isso, na verdade, é positivo, porque eu acho que experiências de uma área enriquecem experiências de outras áreas. Eu vou trazer um exemplo desses, prático, só para mostrar, ilustrar como que, às vezes, a gente é até surpreendido aí pelo uso de informações, know-how, experiência de uma área para outra área, né? Nessa jornada aí, eu já tive muito contato também internacional ali, a gente fez projetos fora do Brasil, né? No Brasil e fora, principalmente no Brasil, mas alguns fora. Então, até para mostrar ali que a otimização como um todo é uma ferramenta que é global, não é restrito aqui, a todo lugar isso é usado e deveria ser usado, né? Porque tem muito valor gerado, que leva ao último ponto ali, né? Então, entre os projetos, aí, esses 30 projetos que eu trabalhei, né, tem muito impacto nas empresas, né? Então, de novo, eu consegui captar alguns exemplos ali que eu achei, e os resultados que eu consegui achar que os clientes demonstravam os resultados, chegava a mais de 250 milhões de reais resultados ali de implantações de sistemas. Então, para mostrar que não só funciona, mas funciona muito bem, né? Um projeto de sucesso representa um impacto numa empresa gigantesco. Então, para trazer um pouco desses resultados, que são importantes, né? Então, esse é um pouco da minha história, de quem eu sou, né? E falando um pouquinho da Zero Gap também, para vocês conhecerem, né? É uma empresa focada em Advanced Analytics, e não para fazer propaganda, mas para falar um pouco do que eu acredito em termos de como que você deve trabalhar otimização numa empresa. Então, se você olhar os 3 itens de baixo ali, sob medida, planejamento integrado e consultoria e desenvolvimento, eu acho que são 3 pontos fundamentais, que eu acredito, né? Então, esses cases que eu vou trazer, todos eles são soluções desenvolvidas especificamente para as particularidades de uma empresa.
Então, uma solução numa empresa pode ser muito semelhante à outra, mas ela vai ser específica daquela empresa. E eu acredito nisso, eu acho que esse tipo de solução ela traz muito mais ganho, né? Traz muito mais valor para o cliente se ela é sob medida. É a minha opinião, né? O segundo é abordagem holística, né? O planejamento integrado, que é o quê? Eu não olhar apenas a um ponto da minha cadeia de planejamento, do que eu estou querendo otimizar, mas sim ter sempre uma visão mais ampla. Também vou trazer um case para exemplificar um pouco da importância disso e do porquê que isso acaba trazendo resultados muito interessantes. Mas eu também acho que é importante. Se a gente olha só para uma engrenagem de uma máquina, a gente acaba esquecendo que tem tantas outras coisas que estão interligadas e que impactam um ao outro, né? E o último ponto ali de baixo, né, consultoria e desenvolvimento, na verdade, para dizer que, assim, eu, apesar desse tempo aí já trabalhando, desenvolvendo e trabalhando em muitas áreas, eu não sou especialista em nenhuma área de negócio, né? Nenhuma vertical, digamos assim, né? Então, eu não sou especialista, estou trabalhando muito com a cadeia de frangos, eu não sou especialista nisso. Cimento, que eu trabalhei 2, 3 projetos também, não sou especialista em nenhuma dessas áreas. Eu trabalho com otimização. Então, ter o know-how do cliente, da área de negócios, que sabe muito mais do que eu como o negócio funciona, o que é importante e tudo mais, é essencial para o sucesso de um projeto. Por isso que eu acredito mesmo que tem que ter essa união entre a pessoa que conhece de otimização e a área de negócio que conhece do negócio em si. Né? Então, isso é um pouco do que é Zero Gap e o que a gente acredita. Né? Aí também, para situar um pouquinho com relação a o que é que a gente faz, né? Porque Analytics hoje, né? Eu falei que a gente faz Advanced Analytics. O que é Analytics? É uma palavra que cabe um monte de coisas diferentes, né? Cabe um monte de diferentes tipos de técnicas e análises e muito abrangente. Hoje em dia aborda muitas coisas, né? Então, eu trouxe aqui 4 tipos de análises que são feitas, que são as descritivas, diagnósticas, preditivas e prescritivas, e o que a gente trabalha é a prescritiva, tá? Então, eu vou pular esse slide aqui só para mostrar um pouco, falar um pouco de que é cada um deles, e aí a gente situa onde é que eu atuo, né? Então, se a gente falar da descritiva e diagnóstica, né, a gente está falando daquele trabalho de BI, aquele trabalho de visualização, aquele trabalho de entender o passado e controlar o passado. Então, que é olhar para trás e ver o que aconteceu como negócio. O que está acontecendo bem agora até, né, para o controle ali. Por que aconteceu, né? Então, é uma visão um pouco para o passado, mas para entender a minha operação. Então, aqui eu trouxe exemplos, dashboards, né? Hoje em dia isso é super importante, as empresas estão cada vez mais utilizando de técnicas de visualização legais para conseguir ter essa visão do seu histórico, né? E aí, métodos preditivos, né? O mais clássico ali seriam os métodos estatísticos, né? Então, de regressão, né? Que é o quê? Eu quero olhar para o meu histórico e prever o que vai acontecer. Aqui é um exemplo bem simples, né? Mas se minha taxa de juros está indo nesse comportamento, como eu vou prever futuro? Até uma imagem antiga ali, mas é uma que eu tinha de referência de traçar uma curva ali simples, né? Então, são métodos bem tradicionais ali de previsão de futuro baseado em dados históricos, né? Aí, um outro tipo de preditivo, né, é a parte de simulação também, que é eu desenhar uma operação, fazer o desenho da política, de como que uma certa fábrica opera, como uma fila de supermercado funciona, como uma fila de caminhões funciona, e ver o que acontece a partir dela. Não deixa de ser preditivo, porque eu estou definindo uma política simulando o que acontece com ela para prever o que vai acontecer. Então, se eu fizer o setup dessa minha fábrica desse jeito, vai ter um gargalo na minha fábrica, vai ter algum ponto de acúmulo de estoque. Então, também é uma forma de predizer o que vai acontecer dado uma determinada situação. Tá?
E o último prescritivo, que é onde a gente trabalha, é a olhar para o futuro com viés de sugestão. Então, não é de previsão, mas sim de sugestão. Eu trouxe aqui o exemplo do Waze, talvez seja o exemplo mais simples ali, né, da gente pensar, né? Eu estou em determinado local, eu quero ir para um outro local, eu defino, esses são os meus inputs, e o modelo de otimização que existe dentro do Waze vai me ditar qual que é o caminho que eu vou fazer do ponto A ao ponto B, e é um modelo de otimização que visa ali minimizar a distância, ou minimizar o custo, ou minimizar o trânsito. Então, ele é um modelo bem típico de prescritivo ali. Eu botei ali o recálculo rápido, porque a gente acaba sendo importante para muitos modelos prescritivos ter a possibilidade de recálculo rápido, de mudanças dos inputs, e ter a possibilidade de revisão daquilo que foi prescrito para você, né? Então, se eu vou ali e marco e falo, não, eu preciso parar num posto de gasolina, o modelo tem que ser ágil para reprogramar e falar, não, tá bom, você vai parar neste posto de gasolina e gerar um novo modelo que vai me direcionar ali. Então, o prescritivo, né, ele está em muitos lugares ali, né, e esse é um exemplo dele, que é o Waze, né? Então, na minha experiência de trabalho, eu trabalho muito com a parte prescritiva mesmo, né? As outras partes acabam dando muito apoio para a área prescritiva, porque para você conseguir fazer um bom modelo prescritivo, você tem que ter uma previsão do futuro. Então, você tem que ter uma boa visibilidade daquilo que vai acontecer no futuro. Por exemplo, se a gente pega esse cara aqui do Waze, é bom eu ter uma previsão de como vai ser o trânsito nas ruas. Eu tenho que olhar para o histórico também. Então, né, o descritivo, o diagnóstico, ele também vai me falar quais são os layouts, quais são as ruas que tem. Então, na verdade, essas diferentes técnicas, elas se acumulam e se suportam uma outra, né? E, na minha opinião, né, eu trouxe aqui a minha opinião de quando que a utilização de modelos de otimização funciona na prática. Quando que eles, de fato, vai trazer resultados, quando, de fato, a gente vai ter um bom resultado do meu modelo, e quando que isso vai trazer os benefícios para a empresa, né? Então, eu acho que tem que ter três pontos um modelo, uma empresa, para que a utilização de otimização faça sentido, tá? Primeiro deles eu tenho que ter decisões que impactam no desempenho da empresa, e essas são as decisões que eu vou poder influenciar com o meu modelo de otimização, tá? O segundo, tem que ter escala. Então, no final, né, qualquer modelo desses, ele acaba impactando, em geral, de maneira relativa, né? Então, quando a gente falou lá dos 250 milhões lá de reais gerados, talvez em saving, né? Então, eu economizei 10% de frete de uma empresa, né? 10% de frete de uma empresa gigantesca é um dinheiro absurdo. 10% de uma empresa muito pequena não quer dizer muita coisa. Então, dada a dificuldade de você implantar um modelo, desenvolver um problema de otimização e conseguir botar ele na prática, a escala garante que o projeto vai ser um sucesso no sentido que ele vai se pagar, né? O projeto ele vai conseguir trazer a rentabilidade esperada pelo cliente. Então, a escala ela é importante nesse sentido, tá? E o terceiro ponto ali é a complexidade, né? O problema que a gente vai atacar com a otimização, se ele é trivial, se ele é muito simples e a gente consegue resolver ele, né, na ponta do lápis, ou um Excel já traz um resultado excelente, você está, né, exagerando na ferramenta que você está fazendo ali. Você está desenvolvendo um modelo que não vai trazer nada diferente daquilo que é já esperado de resultados daquele problema, né? Então, um plano de otimização de uma empresa que tem 5 produtos, talvez seja muito óbvio para aquela empresa o que ela vai produzir, porque não tem grandes complexidades. A gente está falando de 5 produtos, então não é lá aquela coisa mais difícil. Agora, se a gente pega uma empresa que tem 10 mil produtos, que eles têm que manter em estoque, tem demanda de 1.000 clientes diferentes e um monte de gargalos e máquinas na fábrica, com certeza um modelo de otimização vai trazer soluções interessantes, porque não é trivial
responder essas perguntas que estão sendo colocadas. Tá? Então, esses 3 pontos aí eu acho que são importantes para que uma solução faça sentido. Tá? E eu também acredito em 3 pilares, pensando já na prática da solução. Né? Então, quando a gente implanta uma ferramenta, eu acho que tem 3 pilares importantes para o objetivo ser bom. Qualidade de dados. Né? Tem um famoso ditado que já devem ter ouvido, mas que é o garbage in, garbage out, que é lixo entra, lixo sai. Dado ruim traz solução ruim, porque eu estou usando informações que não fazem sentido para gerar resultados que não vão fazer sentido. Então, obviamente, não tem como eu trazer bons planos, boas soluções, se eu não tenho dados bons. Então, é um pilar importante. O algoritmo, que nem eu mencionei anteriormente, eu acredito em algoritmos customizados e especializados para trazer os resultados que aquele cliente, aquela empresa quer, e não os que eu imagino, né? Mas aqueles que eu coloquei de maneira muito genérica. Mas é a minha opinião, né? E por último, nada disso serve para nada se o usuário final, se o cliente não consegue interagir e entender aquilo que está sendo feito. Então, a gente, às vezes, fica muito focado no algoritmo, muito focado naquele modelo de dados, o modelo de otimização, não sei o quê. Se a interface e a interação do usuário final, do planejador, da pessoa que vai usufruir daquilo, não for bom, não adianta, não vai sair do papel, não vai sair do algoritmo para a realidade. Então, é muito importante você ter essa etapa final de entrega de um resultado de qualidade. Tá? Então, chega de preâmbulo ali, né? Vamos falar um pouquinho dos cases aqui, né? Então, eu trouxe alguns cases aqui que eu trabalhei ou tive algum envolvimento, tá? O primeiro deles é uma empresa chamada Paranapanema, é a maior produtora de cobre no Brasil, né, de não integrada. Então, é uma empresa que faz fio, faz barra, faz tubo, tudo relacionado a cobre, né? E hoje ela representa ali, ou pelo menos na época, ela representava 60% da demanda. Então, 60% da demanda brasileira de cobre vinha da produção da Paranapanema. Tá? E eles têm uma cadeia complexa, né? Porque eles compram o concentrado de cobre para depois produzir os produtos de cobre e entregar eles para os clientes deles, né? Então, existe uma visão ali de trabalho deles que bem encadeada, né? Eu tenho a parte de compras, eu tenho a parte de produção, eu tenho a parte de estoque, eu tenho a parte de entendimento do meu cliente. Então, ele é complexo, né? E a gente desenvolveu 2 modelos que eu cito ali embaixo. O modelo que a gente chama de embarque e o modelo que chama de mix aqui. O modelo de embarque, ele tem uma visão mais estratégica e o modelo de mix, ele tem uma visão mais diária. Deixa eu mostrar um pouquinho mais aqui para entender um pouquinho do escopo, né? Então, por que eu trouxe esse exemplo aqui, esse case aqui? Porque eu acho que ele é um case interessante para a gente entender limitantes do que eu devo atuar e como definir esses limites, né? Então, o modelo, se eu sou o cliente, se eu sou uma pessoa que tem que fazer o planejamento dessa empresa, né? O que idealmente eu gostaria de ter? Bom, talvez eu gostaria de ter todos os meus planos de compra de insumos, que eu estou colocando aqui na primeira etapa ali como aquisição de concentrados, né? Todos os meus planos de gerenciamento de estoque, toda a parte de blendagem, que é a parte de produção dos produtos deles, a parte de produto final e entrega de demanda, né? Eu gostaria de ter tudo isso todos os dias pelo resto do ano. Pode ser que essa seja a minha grande intenção. Se eu tentar fazer um modelo que tenha este nível de detalhe e com esse nível de restrições e questões para rodar por 2 anos, provavelmente esse modelo vai ser complexo demais, ele vai tomar muito tempo de rodada, ele vai trazer informações que não vão ser úteis, porque eu pensar na produção para daqui a 2 anos não faz muito sentido, porque muita coisa vai mudar até lá. Então, eu olhar para daqui a 2 anos um plano de produção diariamente não faz muito sentido. Então, saber os limites foi importante para esse projeto nosso, né? Então, o embarque aqui, ele
planeja tudo isso aqui. Ele planeja o plano de compras, então o que eu vou comprar de insumos, qual é o plano de embarques, porque esses insumos eles vêm do mundo inteiro, da China, de todo lugar, do Chile, de vários lugares do mundo. Então eu tenho que planejar quando que eu vou comprar e quando que eu vou enviar ele via embarcação. Eu tenho que planejar o meu estoque, porque meu estoque ele é limitado, então o meu modelo ele tem que decidir isso. Eu tenho um estoque intermediário, então eu tenho que planejar a transferência desse produto para a minha fábrica, e por fim eu tenho que planejar o atendimento. Então, o meu modelo de embarque, que vê ali até 2 anos de planejamento, ele tem uma visão mensal ou semanal. Então, eu não preciso olhar no detalhe do detalhe para acertar. Eu preciso ter uma visão mais de o que vai acontecer naquele mês. Então, eu vou produzir mais de um produto, vou produzir mais de outro produto, eu já vou antecipar uma compra, porque eu vou precisar de uma demanda mais adiante, eu vou ter algum problema de estocagem em algum momento. Então, eu preciso olhar os números macros, eu preciso ter uma visão mais macro, porque senão eu vou me perder lá na frente, né? Como esse embarque, né, que eu estou falando aqui, ele às vezes levava 60 dias para uma embarcação buscar o concentrado de cobre, né, esse insumo, e levar ele até a fábrica, se eu não olhasse para uma coisa que tivesse um horizonte mais longo, de 6 meses até 2 anos, eu não teria timing para agilizar isso. Se meu estoque acaba amanhã, eu vou ficar 2 meses com a fábrica parada até eu receber mais insumo. Então, eu tenho que ter, sim, um plano estratégico e tático, mas para questões relacionadas a isso. Agora, para a parte operacional, a gente falou, não, vamos focar naquilo que diz respeito à operação, ou seja, apenas a parte de produção e blendagem aqui. Então, a gente olhava para o plano de misturas e a parte de blendagem, que é uma decisão que muda diariamente. Então, é uma decisão que o cara precisava revisar. Então, eu fazer um plano para os 90 dias ou para os 120 dias seguintes, com uma visão mais detalhada, com mais restrições, com mais informações associados ao que eu preciso ver e olhando diariamente, isso sim trazia benefício para ele. Olhar a produção para daqui a um ano não faz sentido, mas para os próximos 30 dias, 60, 90 dias, fazia sentido. Então, eu queria trazer esse case aqui, mais para mencionar a importância da escolha correta dos limitantes e escopos dos meus modelos, né? Então, esse modelo aqui, só para trazer um pouco mais de informação técnica aqui, então, com isso, né, com essa definição, a gente tinha 2 modelos, né? Eu trouxe aqui a tela aqui para quem tem mais curiosidade técnica aqui, curiosidade de números, né? O tamanho dos modelos, né? Então, esse modelo de embarque aqui que a gente está falando aqui, que tem uma visão de até 2 anos ali de compras, produção, venda, etc., mas com uma visão mensal, ele é um modelo matemático de programação inteira, né? Que tinha 73 mil. Não, tá, 73 mil variáveis, com 52 mil variáveis inteiras, 41 mil restrições, né? Então, só para trazer um pouco de uma ideia ali do tamanho do modelo, né? Em geral, ele rodava ali entre meia hora e 1h30, rodando num computador, assim, num laptop, né? Nem num servidor, nada não. Rodando no meu laptop normal aqui. Então, como eu não. Se eu fizesse essa mesma programação diária para esse modelo de embarque, esses 30 a 90 minutos provavelmente iam virar dias de rodada, né? E não minutos, não horas, né? E esse modelo de mix aqui, ele tinha uma necessidade de ser um tempo de rodada bem rápido mesmo. Por quê? Quando eu rodava isso e gerava uma nova solução, pode ser que no meio do dia eu pudesse ter um problema ali na fábrica, que eu tinha que fazer uma parada, ou um estoque ficou ruim, eu tinha que trocar o concentrado que eu estava fazendo. Enfim, eu tinha que ter a possibilidade de fazer uma reprogramação muito rápida do meu plano de mixagem, né, que é o plano diário. Então, ele tinha que rodar rápido, até para eu testar cenários, para eu fazer suposições, premissas diferentes, né? Então, esse modelo aqui, se você for ver, ele tem 5.700 variáveis inteiras, 32 mil variáveis totais, né? E 46 mil restrições. E rodava entre 10 a 30 minutos. Então, assim, não são modelos gigantescos, são modelos bem razoáveis ali, na verdade, né? A gente já teve um modelo que tinha 6 milhões de variáveis, 7 milhões de variáveis restrições, 10 milhões de restrições.
Então, é um modelo pequeno, mas a complexidade do problema impacta na performance, né? Então, essa possibilidade de mexer um pouco no escopo e negociar isso com o cliente foi essencial para a gente conseguir ter sucesso nesse caso, tá? E para quem tem curiosidade aqui, essas duas telas aqui são do Ames, não sei se vocês conhecem, é uma ferramenta de desenvolvimento de modelos matemáticos de otimização, né? Na época a gente implantou essa solução dentro do Ames. Tá? Um outro exemplo aqui que eu gosto de trazer, porque até tem aquela questão das multiverticais, né? É um caso até antigo da Sadia, bem antigo, na verdade, mas eu acho que ele tem uma coisa muito interessante, né? Então, o que a gente fez nessa dia? Diversas coisas. A gente trabalhou desde a parte das fazendas, então, como que eu vou gerenciar as minhas granjas de frango, quando que eu vou trazer as minhas granjas para o abate, né? Quando que eu vou processar os meus lotes, né? Até o que eu vou produzir, como que eu vou gerenciar meu estoque e tudo mais. Mas o que eu acho muito interessante nesse caso é esse ponto aqui que o modelo foi baseado em planejamento florestal. Aí você fala assim, como assim, né? O que tem a ver planejamento florestal tem a ver com frango, né? Bom, a gente tinha um modelo de planejamento florestal que era um planejamento estratégico para a empresa, que visava o quê? Ele visava definir quando que eu ia colher uma fazenda de árvore, né, para levar para a fábrica para fazer papel e celulose. E, em geral, o eucalipto, que é o que a gente trabalha muito no Brasil, né? O eucalipto ele leva ali 7 anos, 6 anos, 8 anos, depende um pouco do tipo de eucalipto e também da região, mas é de 6 a 8 anos, né? Então, esse planejamento ele é super estratégico, né? Se eu não me planejar corretamente, eu não tenho nenhuma condição de reagir a isso, porque levam 6, 7, 8 anos para crescer uma floresta. Então, a gente tinha um modelo que definia, você vai plantar esta quantidade este ano, você vai colher destas regiões esse ano, você vai fazer a rebrota nestas áreas. Então, tinha todo um plano ali. E quando fomos trabalhar na Sadia, a gente estava mais focado inicialmente na parte de planejamento de produção, né? Mas a gente mencionou esse case de floresta. E o que eles falaram foi, cara, que é exatamente a mesma coisa com frango. Eles falaram, como assim a mesma coisa? Bom, o frango, ele cresce, ele vai ter um tempo ali para ele chegar num peso adequado. Então, ao invés de a gente falar de 7 anos de uma floresta crescendo para eu processar ela, a gente está falando de um frango, 45, 50, 55 dias, 60 dias, né? Então, a gente quase que literalmente acaba não sendo idêntico, mas muito parecido, o mesmo modelo que era usado para planejar as florestas, ele acabou sendo colocado para planejar o frango. Quando que o frango ia ser colocado na granja, quanto tempo que ele ia ficar na granja, quando que ele ia ser processado e tudo mais. E eu acho que isso foi muito legal. E assim teve um impacto enorme na empresa. Né? E aí, uma outra coisa que eu achei interessante, que é esse gráfico aqui, ele, na verdade, traz uma coisa interessante, que era o seguinte. Existe uma diversidade dos lotes de frango, né? Então, a gente tem lotes que são puramente fêmeas, tem lotes mistos e tem lotes machos. Então, na época, eles segregavam os frangos e colocavam em granjas diferentes. E eles tinham uma política clara de, se é um lote de macho, eu vou abater com mais tempo aquele lote. Se é um lote fêmea, eu vou bater antes. E se for misto, eu uso para regular. Porque na fábrica eu preciso de frango grande e frango pequeno, porque eu tenho produtos que exigem esses tipos. E existe uma crença de que lote fêmea ele cresce mais devagar, então não vale a pena deixar tanto tempo lá. E o lote de frango macho, ele cresce melhor, então eu deixo mais tempo. E o que a gente viu, fazendo análises estatísticas, né, era que isso não era verdade, assim, ou melhor, não era único e exclusivamente o fator que levava isso em consideração. Então, a gente entrou com modelos estatísticos que previam de maneira mais detalhada o comportamento de cada lote e a gente conseguiu tomar decisões que eram melhores. Então, esse gráfico aqui, ele mostra a quantidade de ração que eu preciso para cada lote para ele crescer. Então, quanto mais alto, pior. É mais ração que eu preciso. Então, os lotes machos, eles tomavam mais ração, né? Porque eles ficavam mais tempo, e naturalmente eles precisavam mais. Os lotes fêmeas, menos, porque eles ficavam menos tempo. E a gente viu que, com a decisão mais detalhada, com mais variáveis sendo colocados, a gente acabou uniformizando. Então, um lote de
de frangos machos, mas que estava numa granja que não tinha um bom desempenho, era abatido antes e se economizava a ração. E um lote de frangos fêmeas que era muito eficiente, uma granja muito boa, podia crescer mais para ser usado. Então, foi uma quebra de paradigma muito interessante e é parte do resultado desses 50 milhões aí de dólares que foi economizado na época. Tá? Um outro case aqui interessante que eu vou falar um pouco mais do que é o resultado que eu achei interessante, foi da Votorantim Cimentos. Então, a Votorantim Cimentos, quem não conhece aí, a Votorantim tem uma empresa de cimentos, é a maior do mercado, né? E eles, assim, dominam o mercado, tinham 50%, 60% do market share, e a gente desenvolveu um modelo que definia o que eles vão comprar, o que eles vão produzir, quem vai distribuir. E o que é interessante desse caso, e muito relacionado ao plano de investimentos, então, onde eu vou abrir fábrica, onde eu vou diminuir, onde eu vou aumentar a capacidade das fábricas. Né? E o que eu achei muito interessante foi, quando a gente rodou esse primeiro modelo, o resultado que deu foi de que a gente tinha que fazer uma distribuição de cimentos que levava de Curitiba para Florianópolis. E aí os caras falavam, você está louco, eu vou levar o cimento de Curitiba até Florianópolis, sendo que tinha uma fábrica no mesmo estado ali, muito mais próximo, né, de Florianópolis. Vocês falaram, isso não faz sentido, o modelo está errado, não funciona, é a reação natural, né? Pô, a gente sempre distribuiu da fábrica que era próximo de Floripa, por que eu vou trazer agora de Curitiba, né? E aí é muito contraintuitivo, de fato. Mas quando a gente foi olhar o detalhe, a gente viu que o ICMS, o frete de retorno, a capacidade da planta, a eficiência da planta de Curitiba justificavam isso, né? Então, quem não conhece o ICMS, né? Se você faz uma venda de um estado para o mesmo estado, existe um imposto muito maior. Se eu venho de outro estado e entrego se eu faço uma transferência de estado, se eu produzo um lugar e entrego em outro, o imposto é muito menor. Então, justificava o frete. É uma loucura você imaginar isso, né? Eu estou movimentando ali, sei lá quantos quilômetros de cimento, mas justificava essa movimentação o imposto. Mas, no resultado inicial, as pessoas falam que o modelo não funcionava, né? Eu achei interessante entender um pouco que às vezes vão ter esse tipo de resultados, né? Que quebram um pouco o paradigma. E aí, mais um case que eu acho legal, na verdade, mais para falar um pouco de impactos nas empresas. Né? Então, a BSC é uma empresa de papel e celulose, né? Eles são muito focados em madeira certificada. A gente também trocou um modelo ali que focava em definir que madeira vai ser colhida quando e quando que vai trazer de volta para a planta. Né? Então, é muito importante definir um mix de madeira certificada, não certificada, densidade, qualidade, tem uma série de questões que você precisa olhar e definir qual que você vai trazer, quando que você vai trazer para conseguir fazer a produção correta. E o que é legal é que, cara, esse modelo ele teve um impacto de 5% no custo operacional de transporte da empresa. Então, o projeto se pagou em menos de 2 meses. Então, assim, é muito impactante esse tipo de modelo, esse tipo de solução para certos de problema que tinha escala aqui, era uma operação que era importante para o custo deles, tinha complexidade, porque a quantidade de opções de madeira que eu posso pegar é gigantesca. Então, todas aquelas características que eu falei se encaixavam nesse problema, né? Então, um impacto de 5% da operação fez o payback do projeto inteiro em 2 meses, né? O que quer dizer que ou a solução é muito boa ou foi muito barato o projeto, né? No final pode ser uma das duas. Mas o importante é que trouxe resultado. Então, acho que isso é bem legal, sim. Tá? O último exemplo que eu trago aqui é da área educacional, até para trazer um caso um pouco diferente. E para dizer um pouco da questão da visão holística. Né? Eu sei que o meu tempo está acabando, então eu vou correr aqui. Mas a gente trabalha aqui com um grupo universitário, ao qual eu não tive autorização de colocar o nome, mas, enfim, um grupo universitário. Então, pensa num desses grupos que tem várias universidades e vários campos ao longo do país. Né? E eles nos buscaram inicialmente para falar de timetable. Quem não conhece timetable é a definição do quadro horário do professor na sala de aula, com que alunos, com que disciplina. Então, é a última etapa, quando a gente vai começar o plano do semestre, né? Que professor vai dar aula onde, para que turma? É a última etapa mesmo, né? E esse era o problema que eles queriam resolver, que é um problema muito operacional, né? E a gente olhou para aquilo e falou, legal, mas
não é esse o problema. Por que era tão difícil fazer o plano de quadro, né? A gente viu que, na verdade, o problema não era ali, o problema era antes. O problema era que eu tinha, às vezes, as disciplinas erradas, ou eu tinha classes muito pequenas, ou o professor que estava alocado era errado. Então, essa visão holística ao qual eu menciono é falar o quê? Opa, pera, não vamos olhar para o timetable, vamos olhar o que vem antes do timetable. Então, vamos olhar para aquilo que veio, como é que eu cheguei no timetable? Então, a gente começou a planejar antes daquilo. Que disciplinas que eu vou ofertar? Quando que eu vou ofertar essas disciplinas? Qual é o professor? Qual é o espaço físico adequado? Eu preciso mudar meu espaço físico ou não? E quando a gente encaixou essas coisas todas que vêm antes, o timetable ficou muito mais fácil. E, na verdade, o timetable nem era o problema deles. O problema era antes. Então, foi super legal. Foi muito legal conseguir pegar isso e gerar um resultado fantástico ali, um resultado muito bom mesmo ali na redução de custo, melhoria, etc. A última coisa que eu acho que é legal é falar é que perfil de usuário, de cliente que é ideal para esse tipo de ferramenta. Então, a gente sempre chega numa empresa e, às vezes, tem o cara que é o perfil executor e, às vezes, o perfil analítico. E esse cara de perfil analítico ele é super importante. Ele tem uma visão de olhar um resultado, analisar o resultado, buscar as coisas que são fora da caixinha, né? E entender por que isso ocorre. Então, aqueles resultados contraintuitivos, o perfil analítico, ele tem essa condição, ele tem essa capacidade, e ele gosta de olhar para isso e tentar achar por que isso funciona melhor, que às vezes é da intuição dele. Já o cara executor, ele é o cara que bola planos, ele opera hoje a empresa. Então, ele tem um pouco de uma resistência a esses modelos. Mas é importante entender esses diferentes caras, porque o executor ele sabe muito do negócio. Então, conseguir incorporar as intuições deles para dentro do modelo é importante. E você conquista o cara usando o modelo e provando o modelo, né? Mas são dois perfis que a gente acaba encontrando aí, que eu acho que nos cases de sucesso a gente conseguiu identificar a pessoa que era um perfil analítico para ser o operador da ferramenta. Então, eu acho que é só um detalhe ali que eu acho legal. Bom, era tudo que eu tinha a apresentar aí. Deixa eu ver aqui se tem perguntas.